Boa tarde, pessoal. Meu nome é Letícia e eu vou aqui dar aula para vocês hoje sobre conjunções, né? Que é uma das classes gramaticais que a gente tem na língua espanhola. As conjunções, elas vão ser palavras invariáveis, ou seja, ela não vai para o plural, ela também não vai para o singular, ela vai sempre se manter da mesma forma. E a função dessa conjunção vai sempre fazer um enlace, né? Vamos dizer assim, vai sempre fazer uma união entre certos elementos, como palavras, proposições, são tipo frases, sintagmas ou orações, tá? Então, a definição da conjunção basicamente é essa. E a conjunção ela pode se classificar em duas formas, como subordinantes ou coordenantes. Subordinantes ou coordenantes, né? Que vai ser subordinada ou coordenada, tá? A coordenada, ela vai fazer uma ligação, né? Entre dois elementos que sejam do mesmo nível sintático, tá? Então, a coordenada, ela vai ligar duas palavras ou duas orações que têm o mesmo nível sintático. As subordinadas, elas vão unir também as proposições, só que de uma forma diferente. As subordinadas, elas vão unir palavras que elas têm uma dependência uma na outra, né? Que são um elemento que vai estar complementando o outro, tá? Então, basicamente, as subordinadas vão ter essas funções. Dentro das coordenadas, nós vamos ter as copulativas, as adversativas, as disjuntivas, as distributivas, tá? E as subordinantes vai ser condicionais, causales, consecutivas, concessivas, comparativas, finales, de lugar, tempo, modo, explicativa, tá bom? As adversativas, né, as adversativas no espanhol, vamos ter o mais, o pero, sin embargo, no obstante, que, sino e sino que. São as conjunções que são adversativas. E qual é a função do adversativo? Lá no material de vocês escrito vai ter lá. A função da adversativa vai ser oposição. Ela sempre vai dar um valor semântico de oposição. Então, vai estar opondo uma palavra a outra, tá? Ou então uma oração a outra. Como exemplo, eu trouxe esse. É difícil, pero posible. Tipo, é difícil, mas é possível, entendeu? Então, mesmo que seja difícil, é possível que aconteça. Então, a gente vai estar opondo. Quando você pensa que é difícil, normalmente você pensa que aquilo ali vai ser algo impossível. Mas eu digo, é difícil, pero posible. Então, eu estou dizendo para você, calma, ainda vai ser possível isso acontecer. Es un hombre muy atractivo, sin embargo, no me gusta. Então, se eu digo para vocês que eu tenho um homem que ele é muito atrativo para mim, qual é a ideia de vocês? Poxa, então ela vai gostar. Mas eu vou falar sin embargo, ou seja, tipo, não, mas não faz o meu tipo. Não, mas eu não gosto, tá? Não me suscrevi, pero me gustou el video. Então, eu não me inscrevi, né? Pode ser no canal. Pero me gostou el video. Mas eu gostei do vídeo. Tipo, eu não fiz. Porque quando você espera que a pessoa não tenha se inscrito, deve ser porque ela não gostou de algo não desagradou a ela. Só que ela diz, pero me gostou el video. Tá vendo que ela vai estar sempre dando uma ideia oposta ao que vem anteriormente? Esse é o valor semântico da adversativa. As copulativas são como as nossas de adição na língua portuguesa, mas no espanhol nós chamamos de copulativas. As copulativas vai unir um elemento ao outro, né, de uma forma que os dois estão se complementando, os dois estão juntos, né? Eles não estão se opondo, eles são duas características, dois pensamentos iguais. Por exemplo, la tarde foi lluviosa, fria e tranquila. Então, quando eu digo lluviosa, fria e tranquila, você já diz que ela foi as três coisas, ou seja, foi a soma das três, tá? Ana é bonita e inteligente. E inteligente. Você vê que ela é os dois,
né? Ela tem as duas características, então estão juntas. Não entendo, nem quero entender. E não entendo. Também não quero entender. Entendeu? Então eu não quero nenhuma das duas informações, tá? O que é importante vocês perceberem é que em Ana é bonita e inteligente, no material de vocês vai estar escrito. É uma observação. Antes de I e HI, nós nunca vamos usar o Y, tá? Porque o Y faz o valor do I no espanhol. Então, se eu colocar I inteligente, fica algo no som que não vai soar muito bem. Então, a gente vai botar E inteligente para fazer uma diferenciação entre o I do inteligente e o E da conjunção, tá? Isso é uma regra do espanhol. Disjuntivas, que a gente vai usar o U, ou o, ou bien. Então, eu trouxe como exemplo. O disjuntivas é quando a gente vai excluir um elemento ou outro, tá? A gente vai usar um elemento ou outro. São as nossas alternativas, né? A gente vai ter dado uma escolha, a gente vai dar outras opções, além da escolha, a gente vai dar excluindo um elemento ou outro. Então, por exemplo, tiene que cantar ou recitar um poema. Você tem que fazer uma coisa ou outra, tá? Mucho, poquito ou nada. Então, eu gosto muito, pouquinho ou nada, entendeu? Então, eu tenho um desses sentimentos. Se eu gosto nada, vai excluir todos os outros, o mucho e o poquito. Agora, se eu gosto de poquito, vai excluir o mucho ou nada, tá? Então, esse o, ele vai dar esse valor semântico também excludente. Não sei se é que todo está muito claro ou muito pobre, né? Não sei se todo está muito claro, né? Tipo, muito óbvio, ou muito pobre, né? Então, é um ou outro, tá? Dentro disso, também, eu não coloquei como exemplo, mas no material de vocês vai ter esse U. Quando nós vamos utilizar essa conjunção U? Esse U vai ser utilizado, normalmente vai ser utilizado antes de HO, ou se a palavra começar com O, da mesma forma que o Y, tá? Para não dar aquele batida de som, né? Vamos dizer assim, vai dar aquela... Quando os dois sons vão se unir, a gente vai ficar um pouco difícil de ser falado. Então, para facilitar na hora da fala, eles colocam o U, tá? Para dar um som diferente. Nas distributivas é quando a gente vai ter... pode ser isso ou aquilo, né? Só que não vai ser de uma forma excludente. Por exemplo, unas veces viene a estudiar e outras a llegar a dormir, tá? Então, llegas a dormir. Então, você faz um e faz o outro, tá? Então, as distributivas, né? Elas vão ter um valor de uma forma... Deixa eu tentar explicar. Possibilidades especiais, tá? Então, ela vai dar uma possibilidade especial para você. Uno viene e outro se va, tá? Então, são palavras que vão dar duas possibilidades para vocês, tá? Que é diferente, por exemplo, que a gente viu anteriormente das disjuntivas, que eu falei que ela faz um valor excludente. As distributivas, não. As distributivas vai ser uma questão de possibilidades, tá? Partindo agora para subordinadas, eu coloquei a explicativa entre esses dois meios. Por quê? Há lugares, né, a gramática vai dizer aqui para vocês que as explicativas fazem parte das subordinadas e há lugares que vão dizer que as explicativas fazem parte das coordenadas, tá? Por quê? Porque as explicativas, ela vai ser exatamente isso que ele já está dizendo, vai estar explicando algo, né? Então, eu, Letícia, acredito que seja parte das coordenadas, assim como o português, mas há lugares que dizem que não. Então, vamos ver quais são as explicativas. Isto es decir, ou seja, mejor dicho. Então, por exemplo, él era el padre, mejor dicho, el responsable. Então, como as coordenadas ligam, né, dois elementos de mesmo nível sintático, eu trataria como coordenada, porque el padre era el responsable. Então, ela está dizendo que ele é pai, né, ou melhor, ele é responsável. Bien dulce, ou seja, 3 chucarritas de açúcar.
tá? Então, bem doce. Então, eu quero bem doce. Como, né? Explicando isso. Ou seja, 3 cucharitas de açúcar. Vamos tacar açúcar no café. Ou no suco, ou no chá, tá? Então, a explicativa vão ser essas conjunções. Para as concessivas, nós temos o aunque, apesar de que, pese e que, aun quando e se bien. Então, por exemplo, eu trouxe esses exemplos. Aunque está enfermo, não faltaré a la classe. Então, mesmo que eu esteja doente, eu não vou faltar à aula. A concessiva, ela vai ter a mesma questão das adversativas, uma ideia de oposição, né? Que, como eu falei, você espera que a pessoa vai fazer algo e ela faz algo completamente diferente. Há uma decepção. Mas nas adversativas, a gente vai ter uma diferença. As adversativas, ela vai ser chamada de argumento mais forte. E as concessivas são chamadas de argumento mais fraco. Então, por exemplo, aunque está enfermo, não faltaré a la classe. Então, mesmo que eu esteja doente, isso não é relevante eu estar doente. Eu não posso faltar à aula, tá? Então, o que acontece? Quando a gente coloca esse aunque, eu vou estar enfraquecendo o meu argumento. Isso serve muito para redação. E quando eu vou estar, se eu botasse, por exemplo, pero está enfermo, não faltarei à classe, pero estou enfermo. Então, isso quer dizer que eu vou faltar, né? Porque eu vou faltar porque eu estou doente. Então, o adversativo vai dar um valor mais forte e a concessiva um valor mais fraco, tá? As consecutivas vão ser as que vão dar a ideia de consequência. Olha o tanto de conjunção que a gente tem. Tan, tal, tanto que, luego, com que, assim pues, por conseguinte, assim que, em consequência, de maneira que, de modo que, tá? Essas todas são consecutivas. Lembrando que dentro das consecutivas sempre vão ter uma causa. Então, existe uma causa e eu tive uma consequência para aquilo acontecer. É o resultado de alguma ação dada pela oração principal, tá? Por exemplo, vou partir para esse aqui. Um amigo me emprestou dinheiro sem cobrar-me interesses, de modo que lhe paguei sem dar-lhe nenhum peso de mais. Então, qual foi o caso, né? O que levou a eu pagar sem dar um peso a mais a ele? Porque ele me cobrou, né? Ele me emprestou dinheiro sem me cobrar, tá? Sem por um interesse. Então, sem me cobrar. Então, essa causa me levou à consequência de pagar sem nenhum peso, tá bom? Lo quise tanto que empenhei minha alma por tu salvação. Eu quis você tanto. O que aconteceu? Deu a consequência de eu ter empenhado minha alma por sua salvação. Então, sempre é o resultado de alguma coisa. Por exemplo, penso, luego existo. Então, eu penso. O que me leva à consequência de eu existir, tá? O exemplo está aqui, mas é porque meu computador corrige pro português. Mas exemplo está escrito certo. Comparativas. As comparativas são a mesma coisa que a gente vê no português. Então, a gente tem as conjunções. Mas que, tanto como, menos que, assim como que, desta maneira, né? Então, as comparativas, elas vão expressar, né? Uma comparação entre ações, estados, pessoas e coisas, tá? Por exemplo, que eu coloquei, trabalham tanto como nós outros. Então, eles vão trabalhar tanto igual a alguém, tá? Então, eu tô comparando duas pessoas. É como se eu dissesse assim, Maria é tão bonita quanto Ana. Então, ela é tão bonita quanto. Então, é uma comparação que eu tô fazendo entre essas duas pessoas, tá? Então, as comparativas, elas vão expressar esse valor. As temporales, nós temos várias. Mientras, enquanto, quando, al, mais um infinitivo, depois de que, antes de que, no bien, de que, apenas, luego, antes que, depois de que. As temporales, elas vão vamos lá, elas vão expressar o tempo que ocorre a ação, né, com simultaneidade, repetição ou limites. Então, vai ser o tempo que vai estar acontecendo essas ações,
tá? Então, vai dar sempre o momento que aquilo ali aconteceu. Exemplo disso nós temos. Quando são as 10, terminaremos. Quando for às 10, no momento que for às 10, vamos terminar. Depois de que o professor salió del salão, todos começamos a comportar-nos melhor. Então, depois que o professor, né, saiu, né, todos nós nos comportamos melhores, tá? Agora, nós temos de lugar. Não é muito comum as pessoas falarem desse de lugar, mas eu já vi, né, em algumas ocasiões, e é bom vocês saberem, só para vocês saberem como funcionam essas conjunções. Nós sabemos donde vienen sus abuelos, qual lugar que ele veio, tá? Então, donde, adonde, por donde, el donde, desdonde, todos esses vão expressar um valor o sentido de lugar. Finales, né? Finales, eles não vão dar ideia final, não. É uma ideia de objetivo. Onde a gente vai chegar? Então, é sempre qual é o objetivo ou a finalidade por eu ter feito algo. Por exemplo, se caiu para que pudieran escuchar el ruido. Então, eu me calei, né? Qual foi o meu objetivo de eu ter me calado? Eu me calei para eu escutar o som que estava vindo de fora, tá? Então, para quê, a fim de quê, com o objeto de quê, por miedo a quê, de modo que, tá? Então, as finais sempre vai dar uma ideia de objetivo, onde eu vou chegar. Causales, ya que, porque, pues, como, puesto que, dado que, pues que, são as mais utilizadas, tá? Por nós na língua espanhola e na língua portuguesa, né? Porque toda consequência aconteceu por alguma causa. Então, por exemplo, como não tinha medo, se atreve a tudo. Então, a causa de eu não ter medo me levou a eu debater com qualquer pessoa, tá? Ou a me atrever ir a qualquer lugar. Saí correndo do restaurante. Por que a pessoa saiu correndo do restaurante, né? Por qual motivo? Qual foi a causa da pessoa sair correndo do restaurante? Porque ela não tinha dinheiro. Então, ela saiu correndo porque ela não tinha dinheiro. Então, as causales vão ser assim, tá? Para expressar o inicial motivo da razão de ter levado a alguma consequência, a alguma ação. Condicionales é quando algo vai acontecer em condição de algo, né? Por exemplo, se eu estudar, vou passar. Então, é a mesma coisa no espanhol, só que a gente não usa o se, a gente usa o si. Se fosse ele, deveria haber. Então, se eu fosse eu, né? Então, a condição de ser eu falaria a verdade. Profe, eu me pinto el salão com tal de que me deixa perder la matéria. Então, eu vou pintar o salão, né? A sala, com qual condição? Qual é a condição que eu tenho? A condição é eu perder a matéria, tá? Modo. Por último, chegamos ao modo. Modo também não é comum as pessoas verem, tá? Em todos os lugares. Mas modo vai ser, por exemplo, nada te amaré como eu lo hecho, né? Do modo que eu fiz, conforme eu fiz. No português, a gente tem a oração subordinada que vai fazer exatamente essa função. Então, é conforme, tá? Segundo alguém. Então, a gente vai ter o como, segundo, conforme, como se, de la forma, maneira, suerte e modo que. Gente, a gente vai finalizar a aula aqui, nessa conjunção. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês, para vocês fazerem a interpretação do texto de uma forma correta, dando um sentido ao texto através das conjunções. Qualquer dúvida, por favor, falem comigo. Eu estarei disponível hoje o dia inteiro, ou então no dia que eu não estiver, eu também estarei disponível. E vai ter uma folhinha com as atividades para vocês, o gabarito e o resumo dessa matéria, de tudo que foi falado, de tudo que eu expliquei. Tá bom? Eu agradeço. E é isso.